Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos dar início à mensagem da palavra do nosso Deus para a nossa edificação nessa manhã de domingo, pedindo que o bom Deus fale conosco, que o Espírito Santo nos ilumine, nos dando entendimento, discernimento, revelação de tudo aquilo que nós precisamos e que o Senhor quer comunicar conosco nessa manhã de domingo, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém e graças a Deus. Romanos capítulo 5, inicialmente os versos 1 e 2. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 1 e 2, nos declara assim o nosso bom Deus em sua palavra: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos repetir? Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós estamos agora firmados nessa graça, e para que nós estejamos firmados nessa graça, nós temos acesso a ela pela fé. Se nós alcançamos agora a graça de Deus, é porque o próprio Deus colocou em nós um dom de fé, uma porção de fé a cada um de nós, e essa fé ela foi em algum momento despertada, devido à nossa necessidade, não devido a um mérito meu, seu, nosso, mas sabendo Deus que nós tínhamos uma necessidade de nos aproximar mais dele, para que assim nós também pudéssemos ter acesso a essa graça, a qual nos foi outorgada pelo próprio Senhor Jesus. Ele também assim fez, porque a palavra de Deus declara que dele é o querer e dele é o realizar. A bem da verdade, se Deus não intervir por nós, ninguém verá a Deus, ninguém será salvo, ninguém se converte, ninguém tem acesso a essa graça. Até mesmo para que nós possamos receber a graça que Deus tem para nos conceder através do que o Senhor Jesus fez por nós, através do sacrifício dele, da morte dele por nós, nós precisamos de Deus. E assim é que existe um chavão no nosso meio que diz que uns vêm pela dor e outros vêm pelo amor. A bem da verdade, todos vêm pelo amor, mas não o amor que parte de nós, da nossa iniciativa para com Deus, mas pelo contrário, o amor que Deus tem por nós, porque foi através desse amor que o Senhor Jesus veio para se tornar o nosso Salvador. Deus provou o seu amor por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Não que nós não sejamos hoje, mas vamos esclarecer melhor daqui a pouco. Mas enquanto nós ainda éramos pecadores, estávamos separados de Deus, havia uma ira de Deus contra nós por causa do pecado original que veio sendo transmitido de geração em geração e que nos contaminou toda a raça humana, toda a humanidade. E esse pecado fez separação entre Deus e os homens. E agora nós, então, precisamos do amor de Deus através da pessoa do Filho do Senhor Jesus. Esse amor foi expresso, foi comprovado através do que o Senhor Jesus fez por nós, deixando lá no céu a sua glória de Deus, vindo viver como homem na terra e se tornando o Salvador de todos aqueles que nele crerem e confessarem a Ele como seu Senhor e seu Salvador, confessando de todo o coração e também através da sua razão, ou seja, da boca, quando se fala que nós devemos confessar com o coração e com a boca, com o coração
é porque é pela fé, é a parte imaterial, a parte espiritual, é com o nosso coração, com o nosso espírito que Deus desperta para que nós assim o façamos, e com a boca significa que nós estamos conscientes, falando com razão aquilo que já entendemos, pelo menos em parte, que foi colocado em nossos corações, a nossa necessidade de um Salvador, de um Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Por outro lado, existe um contraponto a essa questão da nossa justificação, porque nós somos justificados pela fé através do Senhor Jesus, e é somente sendo justificados que nós temos acesso à graça. O qual é o contraponto? É o que está em Romanos também, mas porém no capítulo 3, no verso 10, que diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um, ou em outras versões, nenhum justo sequer. Ninguém é justo aos olhos de Deus. Se Deus for olhar para mim, Ele vai me ver como um homem imperfeito que eu sou, falho, pecador, frágil, totalmente dependente dele. Se Deus olhar unicamente para mim, Deus não verá muita coisa boa em mim, ou em você, ou em nós, uns mais, outros menos, mas ninguém é totalmente justo. Por quê? Porque ninguém é capaz, foi e ninguém é capaz de cumprir integralmente a lei de Deus sem transgredir, sem pecar, sem falhar. Então, por isso mesmo, Deus, sabendo que nenhum homem jamais seria capaz de assim fazer, enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, que foi o único que obedeceu integralmente, sem nunca transgredir um ponto sequer, uma vírgula sequer da lei de Deus. Obedeceu ao Pai em tudo, e por isso mesmo ele foi honrado. Por isso ele se tornou o Salvador de todos os homens, de todos nós que nele cremos. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Em Romanos, ainda agora no capítulo 5, voltando para o capítulo 5, vamos ler mais alguns versículos. Vamos ler agora os versos de número 10 e 11, que nos declara assim: ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Então nós falávamos antes, essa reconciliação entre nós e Deus só é possível através do Senhor Jesus Cristo, da pessoa bendita, ideai, oreai, oreclai, decandé, gloriosa e santa do Senhor Jesus. Amém? Nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Somente através do sacrifício do Senhor Jesus os nossos pecados foram perdoados e são perdoados. Em primeiro lugar, o pecado original, que é o que contaminou, o que depravou a natureza humana, tornou o homem voltado, tendente a fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus, a viver de uma forma contrária às orientações, às prescrições, às determinações de Deus. E o que Deus determinou para o homem, a maneira como o homem deve viver, foi para o nosso próprio bem, porque nós nascemos espiritualmente como crianças e precisamos ser ensinados numa maneira de viver que corresponda com a maneira que Deus espera e requer de nós. Hoje nós temos uma certa dificuldade para compreender isso, porque o mundo está tão contaminado com as consequências do pecado que muitas coisas são desvirtuadas e também muitas coisas são distorcidas, e vem um espírito de engano que age na humanidade desde o princípio, que faz as coisas parecerem boas quando não são, as coisas parecerem certas quando não são, as coisas parecerem justas quando não são. Então tudo está contaminado, é um sistema mundial que está em trevas, ou seja, está enegrecido, está contaminado
pelas trevas. As trevas representam o pecado, ou seja, quando tudo está em trevas, tudo está escuro, você não vê claramente, você não discerne claramente. Então é isso que acontece no mundo. Nós não conseguimos ver claramente a realidade, a verdade das coisas, a não ser por iluminação do próprio Espírito Santo de Deus. A palavra nos declara que quem é espiritual discerne as coisas espirituais, mas quem não é, não consegue discernir. As coisas de Deus, porque Deus é Espírito, parecem loucura aos olhos naturais, aos olhos do homem natural, mas para nós não, porque nós conseguimos compreender, nós que já fomos iluminados pelo Senhor Jesus. Mas se você não foi ainda, Deus está te oferecendo hoje essa gloriosa salvação, essa iluminação, essa libertação, essa salvação que a Deus declara que tanto nós precisamos. E quando nós falamos da salvação, é claro que o mais importante para todo homem é nós termos em mente a vida eterna, porque essa vida aqui na terra, ela é breve, ela é passageira. Para uns dura um pouco mais, para outros um pouco menos, para alguns ainda muito menos, que morrem às vezes em eternidade, mas de uma forma geral ela é passageira. Há cerca de 120 anos foi estabelecido por Deus através de Moisés, o tempo máximo previsto de vida para o homem hoje. E assim, por causa do pecado, foi sendo gradativamente reduzido o tempo de vida do homem aqui na terra. E agora nós, tendo essa iluminação e compreendemos essa reconciliação, compreendemos o que representa a morte do Senhor Jesus por nós. Ele não foi levado para a morte obrigado a ir. Se ele quisesse, ele não seria, como ele disse ali para Pedro, ali no jardim, quando Pedro se rebelou contra o soldado e cortou a orelha do soldado. Ele falou: não, deixe que, se eu quisesse, eu daria ordens aos anjos para que viessem me defender, em outras palavras. Mas ele veio para isso, ele veio sabendo que ele teria que se sacrificar por nós, embora ele tenha sofrido na iminência, sabendo daquilo que estava por acontecer, na iminência de acontecer, que seria a sua morte por crucificação. Ele clamou a Deus que o livrasse, se fosse possível, mas se não fosse possível, ele estava disposto a obedecer, e assim ele fez, sofrendo uma morte terrível em nosso lugar, e ali ele levou sobre si mesmo a condenação que estava a nós destinada, e por isso ele se tornou o nosso justificador, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Vamos prosseguir agora lendo os versos 15 e 18 de Romanos 5. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Vamos repetir esse verso, depois nós vamos passar para o 18. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Qual que é o dom gratuito? É o dom da fé que nós recebemos e também da salvação, porque a salvação é pela fé. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, quem foi esse um que desobedeceu? Na verdade, todos somos desobedientes, mas aqui está se referindo a Adão. Pela desobediência de um só homem é que o pecado foi introduzido na terra, na humanidade, e contaminou a toda a sua descendência. Pois se muitos morreram a morte espiritual, decorrente do pecado, que faz separação entre nós e Deus. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Então, através do pecado de um só homem, Adão, o pecado contaminou toda a raça humana, e através de um só homem, Jesus Cristo, todos nós somos livres da condenação
daquele pecado. Somos libertos e podemos ser salvos através dele. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ler o verso 18. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, a transgressão de Adão, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Repetindo 18, portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, a transgressão de Adão, conforme falamos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Esse um só ato foi praticado pelo Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, tanto assim que antes de expirar ele falou: está consumado. Foram as últimas palavras dele. Então ele disse que estava tudo consumado, ou seja, aquele ato, o ato da sua morte e depois a sua ressurreição, é que cumpriu toda a justiça de Deus. A justiça de Deus requeria que, assim como o pecado entrou na humanidade, sendo transmitido de geração em geração pelo sangue, para que houvesse a expiação do pecado, perdão do pecado, também deveria haver derramamento de sangue. Foi assim no tempo da lei, mas aquela expiação ela era passageira, ela era temporária, não era definitiva. Então ali foi uma representação daquilo que iria se consumar através do sacrifício do Senhor Jesus, e assim se fez quando ele morreu, verteu o seu sangue, e assim ele entregou a sua vida por amor de nós, e assim nós fomos justificados através dele. Toda a condenação que estava destinada a nós recaiu sobre ele, e como ele não tinha pecado, ele não foi condenado, porque não haveria motivo de condenação a ser imputado a ele. E assim como ele foi inocentado, tomando o nosso lugar, nós somos inocentados através dele. Ele é que pagou o preço da nossa dívida por amor a nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O 19 agora, Romanos 5,19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O Senhor Jesus foi esse único homem capaz de obedecer integralmente a Deus em tudo, sem nunca desobedecer. Então ele é que se tornou o nosso justificador, fez justiça por nós, o único justo que já existiu, o único homem justo, 100% justo, que já viveu na terra, que já existiu na terra, foi o Senhor Jesus, porque nunca desobedeceu a Deus, nunca contrariou a vontade do Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, através desse sacrifício dele, nós também somos considerados por Deus justos. A bem da verdade, nós não somos justos, mas quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós recebemos a marca do sangue dele, de uma maneira simbólica em nossa testa, e quando Deus agora olha para nós, ele vê o sangue do Senhor Jesus em nós, e quando ele vê o sangue do Senhor Jesus em nós, é como ele entende que nós já fomos justificados. Esse sangue pagou o preço que nós devíamos, e agora nós somos inocentados, não porque nós mereçamos, ou não porque nós possamos fazer alguma coisa para a expiação dos nossos pecados, não. A única coisa que nós podemos fazer é nos arrepender de todo o coração e confessar os nossos pecados, e nos dedicarmos, nos esforçarmos a parar de cometer um pecado que temos cometido de forma contínua, ou quem sabe de forma consciente. Então nós precisamos estar sempre buscando do Espírito Santo que nos ajude, tanto para nos mostrar em que nós estamos pecando, ou seja, nós estamos errando. O pecado é uma desobediência, é contrariar uma prescrição, uma determinação, uma orientação do Pai, de Deus. É como o filho, que o pai diz para o filho, não faça isso. O menino, a criança vai e faz, está desobedecendo ao pai. Isso é o que nós consideramos, espiritualmente falando, que é considerado pecado. Então assim
todos nós falhamos eventualmente, mas precisamos nos dedicar, nos esforçar, não por mérito, mas por termos uma vida de comunhão com o Senhor. Se nós não entendermos esse aspecto do nosso relacionamento com Deus, nós podemos nos tornar religiosos e podemos começar a viver de uma forma mística, pensando que agora eu posso fazer isso ou aquilo, desobedecer a Deus nisso ou aquilo, e basta eu também clamar o nome de Jesus e está tudo resolvido. Não é bem assim. É claro que é assim em princípio, ou seja, sem a pessoa do Senhor Jesus intercedendo por nós, aquilo que Ele já fez por nós, sendo válido para nós, não receberíamos o perdão, jamais, porque não teríamos mérito, conforme falamos. Mas por outro lado também, nós não podemos ser ignorantes e nem negligentes e pensar que não tem problema, que nós podemos pecar, satisfazer os desejos da nossa carne, da maneira como nos aprouver, da maneira como nós quisermos, e que basta agora pedir perdão em nome de Jesus e está tudo certo. Cuidado, porque isso é também uma ação diabólica, é um espírito de engano que leva as pessoas a pensarem dessa forma. Nós precisamos compreender bem esse assunto, porque nem um extremo nem outro extremo nos aproxima de Deus e nos faz caminhar da forma correta com Deus. Se nós pensarmos que não há perdão para o nosso pecado, ou para os nossos pecados, nós estamos sendo enganados, porque há perdão. O único pecado que não tem perdão é nós desistirmos de Deus e blasfemarmos, ou seja, eu não quero saber mais de Deus, eu não estou nem aí para Deus não existe. Enfim, a pessoa que não quer saber de Deus, ela não tem nada, ela não se arrepende de nada, ela ignora completamente, não quer saber de Deus, já se afastou de Deus totalmente e não quer saber. Então essa pessoa ela já se virou totalmente contra Deus, assim como fez Satanás, se rebelou totalmente contra Deus, achando que podia ser igual a Deus ou até maior do que Deus, e essa foi a condenação dele, por causa desse comportamento. Assim também, semelhantemente, qualquer homem que assim faça, esse não receberá perdão. Os demais pecados, mediante um verdadeiro arrependimento, através do Senhor Jesus Cristo, são passíveis de perdão, ou seja, nós podemos ser perdoados, mas temos que também nos arrepender. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquela mulher, nós estamos sempre de mencionar esse exemplo, que é bem vivo na mente da maioria dos cristãos. Aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, foi levada ali para ser morta por apedrejamento, como era determinado pela lei dada a Moisés, e aí ela foi colocada diante do Senhor Jesus, e todos ali com pedras nas mãos, prontos para apedrejarem, e o Senhor Jesus teve aquela atitude, conforme nós sabemos pelas Escrituras, e depois no final ele falou para ela: nem eu tampouco te condeno, seus pecados são perdoados, vá e não peques mais. Então nós precisamos também ter isso em mente. Por outro lado, nós precisamos compreender que sempre que nós arrependermos de coração e buscarmos esse arrependimento e a misericórdia, o perdão de Deus através daquilo que o Senhor Jesus já fez por nós, nós receberemos a misericórdia, seremos perdoados. Agora é claro que isso é necessário que nós nos coloquemos em oração diante de Deus, e quando nós estamos sendo acusados, se for uma acusação como a consciência, decorrente da consciência do nosso pecado, enquanto nós não sentimos paz no nosso espírito que nós fomos perdoados, nós devemos perseverar em oração, ou mesmo jejuando e orando, enfim, até que venha paz no nosso espírito, no nosso coração. Agora, se também por outro lado nós já temos a paz, recebemos a paz, temos a convicção de que fomos perdoados, e o diabo insiste em nos acusar, nós podemos repreender a acusação dele, porque ele é o acusador. Então ele vai tentar também, se você não tiver uma compreensão boa dessa justificação que nós estamos tratando hoje, você poderá ser acusado pelo diabo.
para fazer você pensar que você continua em pecado, que não há, quem sabe, perdão para o seu pecado, porque isso é o que ele quer nos levar para longe de Deus, ele quer nos entristecer, nos enganar, fazendo nós pensarmos que não há mais reconciliação, que não há mais perdão para nós, que não tem jeito mais para nós. Por que muitas das pessoas, às vezes as pessoas chegam até o ponto de cometer um suicídio? Porque elas se desesperam, elas pensam que não tem mais solução, que o problema delas não tem solução, seja um problema de natureza emocional, seja um problema de natureza financeira, seja um problema de natureza até mesmo social, moral, espiritual, enfim, qualquer que seja a causa do problema. Todo problema tem solução para Deus e para nós, desde que nós também assim queiramos que Deus intervenha em nosso favor, intervenha tendo misericórdia e nos ajude também a assumir a postura, a mudar de comportamento, a fazer aquilo que nos incumbe fazer. Amém? Vamos prosseguir agora em Romanos 5, 20 e 21. Esses últimos versículos que nós vamos ler no capítulo 5 de Romanos. Nos diz assim: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos repetir? A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, ou seja, a lei veio para mostrar, evidenciar as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos pecados. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde a lei mostrava, você está pecando nisso, você peca naquilo, você não honra pai e mãe, você cobiça, você faz isso, faz aquilo, tudo que a lei condena. Então veio uma grande graça, superabundou a graça, uma graça muito maior para cobrir toda aquela multidão de pecados, para cobrir com o sangue de Jesus e anular as consequências dos efeitos dos pecados contra nós, para que assim como o pecado reinou na morte, ou seja, já explicamos o que é isso, a morte espiritual, a separação entre nós e Deus, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna. Reine a graça é aquilo que Deus fez através do Senhor Jesus por nós, que é nos oferecer a salvação pela morte dele, pelo sangue dele, e tudo o que vem como decorrência dessa condição de nós estarmos agora numa outra posição aos olhos de Deus. Antes, a posição que nós nos encontrávamos, antes de sermos salvos pela graça através do sacrifício do Senhor Jesus, nós estávamos condenados, e o que nos era destinado era a maldição decorrente do pecado, já na vida presente e também muito mais na vida eterna, a condenação eterna por causa do nosso pecado. Fomos perdoados, nosso pecado foi anulado pelo sangue do Senhor Jesus. Agora nós temos a expectativa de vida eterna no céu com Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E já na vida presente temos também acesso às bênçãos que o Senhor Jesus conquistou para nós lá no céu, nas regiões celestiais. As bênçãos espirituais já estão lá. Para que elas se materializem, se cumpram em nós, se realizem em nós, é preciso que nós recebamos de Deus a capacitação, e assim fazendo, correspondendo com Deus naquilo que Ele requerer de cada um de nós, nisso ou naquilo, vamos recebendo todas as bênçãos que Deus tem para nós, que estão lá em Deuteronômio, no capítulo 28, elencadas ali as naturezas de bênçãos que nós temos para receber de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça. Ou seja, agora o que vai reinar sobre nós? Quem está reinando sobre você? Quem está reinando sobre mim?
Quem está reinando sobre nós? É o Senhor Jesus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E juntamente com Ele, o reino dele nos é oferecido. Então, também reine a graça pela justiça para outorgar vida eterna, ou seja, Ele já nos justificou e agora nos outorga, nos concede gratuitamente a vida eterna. Nós não merecemos a vida eterna lá no céu, nós merecíamos no inferno, mas o Senhor Jesus pagou esse preço por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, agora caminhando para finalizar, vamos ler em 2 Coríntios, no capítulo 10, versos 4 e 5. Carta de Paulo aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Vamos repetir. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, se não são terrenas, são espirituais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos, o que compõe essas fortalezas? Vai explicar agora. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Então, tudo que vem, que está impregnado na forma de pensar, na forma de entender, nas convicções, nos sentimentos, nas vontades, nos desejos, tudo que foi contaminado por causa do pecado, desvirtuando, tornando impuro aquilo que Deus preparou para nós, a forma como nós deveríamos pensar, sentir e viver, foi contaminada por causa do pecado. Agora é preciso que haja uma purificação. Aquilo que era impuro precisa ser purificado, aquilo que vivia impregnado por essa natureza pecaminosa precisa ser santificado. Esse é o processo que Deus início para nós no momento da nossa conversão, e não será concluído enquanto nós não entrarmos no céu. Em parte nós temos que nos dedicar para ir sendo santificados pelo nosso Deus, enquanto vida nós aqui tivermos, e depois essa santificação será completa quando entrarmos no céu, porque para entrar no céu nós precisamos deixar desse corpo. Quem estiver vivo e quem já morreu também não vai mais receber esse corpo, e sendo salvo vai receber um corpo glorificado. Esse corpo glorificado será santo para entrar no céu, porque no céu não entra nada que não seja santo. E a santificação é através do Senhor Jesus, conforme nós estamos falando hoje. Então, essas filosofias, essa maneira de pensar, esse sistema mundial que está em trevas, conforme nós falávamos, essas influências, essa maneira de pensar distorcida, pensando que algo é bom quando não é, que é certo quando não é, que é justo quando não é, conforme nós falamos, ela está aí, ela está permeando a humanidade, em tudo, nos livros, na literatura, nas escolas, nos filmes, nas conversas das pessoas, no coração das pessoas. A tendência que o homem recebeu através do pecado que contaminou a humanidade, ela está impregnada em nós. Por isso que nós precisamos ir tendo a nossa mente renovada com a verdade, com as verdades contidas na palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje para nos alimentarmos da palavra, para sermos purificados por meio dela, para sermos limpos por meio dela, e assim é que a nossa mente vai sendo purificada e o nosso coração vai sendo santificado. Se nós não mantivermos uma vida contínua de conhecimento de Deus por meio da sua palavra, nos alimentarmos dele, aprendermos com ele como ele quer que nós vivamos, e vida também de oração, para que aquilo que está vindo na nossa mente se torne real, se torne vivo para nós em nossos corações, nós vamos permanecer no engano nessas
presos nessas fortalezas que nos fazem pensar que o errado é certo, que não tem problema, que não dá nada não, essas coisas que nós vemos por aí, que tanto faz, que Deus é misericordioso, que Deus nós agora não tem problema, que nós estamos no tempo da graça, que pode fazer o que quiser. Esse é o engano que o diabo vai tentar levar as pessoas a permanecer separadas de Deus ou enfraquecê-las por causa do seu pecado. E é assim que ele age mesmo, o engano, fazendo a pessoa pensar de forma errada, distorcida. Sempre foi assim. Ele introduziu o pecado na terra através do engano, lá no Jardim do Éden, tentou fazer o Senhor Jesus pecar por engano, distorcendo as Escrituras Sagradas, e ele está sempre fazendo isso. Então nós temos que estar sempre atentos, vigilantes. Por isso que a Bíblia nos orienta, nós devemos vigiar e orar sem cessar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então nós, concluindo, vamos ler em Colossenses, no capítulo 2, versos 8 a 10, diz assim: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Então, o que nos escraviza? As vãs e enganosas filosofias. É o que Paulo deixou escrito para nós, explicado para nós, que nós estamos lendo agora. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize. A pessoa pode ser considerada lá, o Papa pode ser considerada o homem mais sábio, mais inteligente, mais culto, mais respeitado, mais poderoso, mais isso, mais aquilo, mas ainda assim é um homem, e todo homem é falho e pecador. Então nós não devemos nos basear em filosofias humanas, em doutrinas de homens, mas nós devemos nos basear na doutrina de Cristo, na palavra do nosso Deus, única e exclusivamente. O cristão tem que viver guiado pelo Espírito Santo, mas com base na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falta de religiosidade deste mundo. Então às vezes a pessoa pensa assim: não, eu vivo assim e eu participo de tal religião, a minha religião é essa porque os meus pais me ensinaram assim. Aí está as tradições humanas. Lá no judaísmo está cheio de tradições. Aqueles judeus não cristãos, ou seja, que não creram e não creem que o Senhor Jesus já veio, eles ainda estão esperando que venha o Salvador. Eles vivem presos a doutrinas também humanas, muitas delas. Por isso Jesus condenava lá os fariseus, porque eles estavam presos a doutrinas humanas. Era uma religiosidade, uma aparência de santidade, mas no coração, na mente, estava impregnado com essas vãs filosofias, com pensamentos de homens, com pensamentos distorcidos, impuros, com sentimentos impróprios para um cristão. E a religiosidade deste mundo, ou seja, a pessoa pensa porque ela pertence a tal igreja, ela então está salva. Não, eu já batizei, eu fiz isso, fiz aquilo, passei pelo sacramento, então agora eu posso ficar tranquilo que eu estou salvo, né? Então aí está o engano, e não é assim. A salvação é com base nas Escrituras Sagradas, conforme estamos falando hoje. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. O 9 nós pulamos. Vamos repetir. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Então nós vamos ser aperfeiçoados através do Senhor Jesus Cristo. Somente nele é que nós somos aperfeiçoados, porque Ele é o nosso libertador. Ele vai nos libertar do engano que leva ao pecado. Todo pecado começou e começa com engano. É nós crermos de maneira errada, é nós sentirmos de maneira errada. E qual que é a maneira certa? A maneira de Deus. Deus
é que tem a maneira certa para o homem viver. Quando nós fomos formados por Deus lá no princípio, Ele nos formou para sermos semelhantes a Ele. Fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, para viver de forma semelhante, assim como os pais, os bons pais, os pais amorosos, querem que os seus filhos sigam os seus exemplos, mesmo que às vezes a gente falha, mas muito mais a gente quer que eles sigam os nossos conselhos do que às vezes que os nossos exemplos, por causa das nossas falhas. Mas nós queremos que eles sigam os nossos conselhos, porque os nossos conselhos, por causa do nosso amor por eles, é bom. Mas mesmo assim ainda somos falhos. Mas Deus não, Deus é puro, Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é amor. Então nós precisamos aprender com Ele e sermos aperfeiçoados através do Senhor Jesus. Não existe uma outra maneira de nós sermos aperfeiçoados se nós não estivermos ligados ao Senhor Jesus. Ele mesmo disse que sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos entender que a nossa justificação é somente através do Senhor Jesus. E para que nós sejamos por Ele justificados, nós precisamos nos entrelaçar com Ele, precisamos estar unidos a Ele, no amor dEle, recebendo o amor dEle em nossos corações e vivendo movidos por esse amor. Então por isso nós precisamos nos aproximar dEle, para que Ele também se aproxime mais de nós. Enquanto nós estivermos bem unidos a Ele e assim permanecermos, nós seremos por Ele transformados, nós seremos por Ele aperfeiçoados pela ação do Espírito de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Não há outra maneira. E assim é que tudo aquilo que nós temos necessidade, nós receberemos de Deus. Tudo aquilo que nós temos carência, nós receberemos de Deus. Significa que nós não iremos passar por alguma dificuldade, que nós não enfrentaremos alguma luta, algum problema, alguma tribulação, alguma enfermidade, alguma tristeza. Não é isso. Nós vamos passar por isso, porque faz parte dessa natureza que agora foi contaminada, conforme nós dizíamos. Em parte nós somos transformados e aperfeiçoados, em parte nós ainda estamos sujeitos ao sistema do mundo, às consequências do pecado que impregnou a humanidade. Porque se todo homem nascesse perfeito como nasceu Adão, e o pecado não contaminasse a natureza humana, a perfeição seria aqui na terra e não no céu. Mas agora, como já houve essa contaminação decorrente do pecado, perfeição somente no céu. E é para lá que nós queremos ir, é para lá que nós esperamos ir. Nós temos essa fé e essa esperança, mas precisamos estar unidos a Cristo, permanecermos nele. Se nós permanecermos ligados a Ele, nós podemos pedir o que nós precisarmos, segundo a vontade de Deus, que dele nós receberemos. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vós não pedistes nada ainda em meu nome. E é no nome dele. Por quê? Porque é através da pessoa dele. O nome representa a pessoa. Se nós queremos receber de Deus alguma coisa, eu posso orar, pedir a Deus, falar com Deus, mas se não for através do Senhor Jesus, eu não recebo, porque não tem como eu receber. Eu sou pecador, eu sou falho. Deus vai olhar para mim e vai me ver como eu sou, um falho e um pecador. Mas se eu pedir em nome do Senhor Jesus, ou seja, através do Senhor Jesus, aí Deus não olha para mim, Deus olha para Briai, Oreclai, Decantai, olha para Ele, olha para o Filho, e olhar Blasto Declai, Oreclai, Decantai, aí olhando para o Filho, Ele sabe que o Filho cumpriu tudo, que o Filho obedeceu, que o Filho fez tudo por amor, e que se sacrificou por amor a Deus e por amor a mim e a você. E aí é o Senhor Jesus que Ele vê, e através de ver o Senhor Jesus, Ele nos abençoa, porque Ele quer nos abençoar. Ele só não pode muitas vezes por causa do pecado, mas se o pecado é retirado, Ele quer e pode nos abençoar, e assim nós esperamos, e assim nós queremos, e assim nós cremos. Somos justificados por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então essa foi a mensagem do nosso Deus para nós nessa manhã. Que Deus continue falando com você, que o Espírito Santo continue trabalhando, agindo no seu coração, no seu espírito,
para te transformar e te aperfeiçoar e para que cada vez mais você seja abençoado através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Declaro todos abençoados. Eu profetizo uma semana de bênção, de vitória, uma semana debaixo da graça, da proteção do nosso bom Deus, através do Senhor Jesus, para a glória do nosso Pai. Amém? E graças a Deus.